Desenrola para mostrar para vocês também. A CNC fez essa pesquisa, a Confederação Nacional do Comércio, que mostra o endividamento das famílias, que chega ao maior de toda a história. O crescimento de 3% de 2025 para 2026. Em fevereiro de 2026, estamos com 80,2% das famílias brasileiras endividadas. Já no ano passado, em março, a gente tinha 76,4% das famílias endividadas. Como eu disse, crescimento de 3%, o maior endividamento ao longo da série histórica dessa pesquisa da CNC, que é sim de se preocupar. O presidente Lula falou sobre isso há cerca de uns 20 dias, num tom jocoso, num tom de brincadeira, colocando a culpa aí nas compras em plataformas de internet, nas compras do cartão de crédito. O problema maior está no desemprego, apesar de números mostrarem que o emprego no Brasil emprego na carteira assinada cresceu nos últimos anos. Não é bem assim. O brasileiro vem ganhando cada vez um salário mais baixo, inflação crescendo, poder de compra cada vez menor, endividamento cada vez maior, o que traz também uma tristeza e uma dificuldade de votar no candidato que te traz esse tipo de economia. O ministro Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, antes de deixar o cargo agora no mês passado, disse que estava muito feliz por deixar a pasta no momento que a economia do Brasil estava muito bem. Mas essa economia do Brasil não é medida dessa forma de índices intangíveis. Ela é medida aí no supermercado, na gasolina, quando a população brasileira precisa comer. E aí a gente vê esse problema agora de incompatibilidade de campanha. O presidente Lula vai precisar aí de uma campanha eleitoral fortíssima nesse sentido da economia e deve trabalhar na questão desse novo desenrola que a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês, de como o presidente Lula deve tratar desse programa que deve ser um novo desenrola, uma solução momentânea para desafogar os brasileiros e trazer esse projeto aí para a sua campanha eleitoral. Bom, mas para a gente tratar do assunto Datafolha, a gente vai conversar com o Márcio Coimbra, que está aqui com a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse resultado da segunda pesquisa Datafolha que foi divulgada neste ano. Márcio, muito bom dia, já agradeço o Márcio que está aqui do meu ladinho. Márcio, muito bom dia, já agradeço a participação aqui com a gente. E já queria começar te perguntando qual é a sua percepção dessa mudança no Datafolha. Você acha que o Palácio do Planalto vai ter que mudar o rumo das conversas sobre eleições e entender que agora a campanha do presidente Lula de fato está estagnada? Primeiro, obrigado pelo convite, Ney. Satisfação estar aqui conversando essa manhã na Metrópole. É o seguinte, essa eleição, ela está claramente, até o momento, uma eleição polarizada, mas isso não significa que ela vai continuar polarizada, porque nós temos dois candidatos que têm muitas deficiências a serem exploradas, tanto do lado de Flávio Bolsonaro, que todos sabem que tem um telhado de vidro imenso e isso pode vir a ser atacado pela campanha do PT, quanto também o presidente Lula, com todo o desgaste que ele possui, que a gente está vendo aí nas pesquisas. Com certeza, o PT precisa se mobilizar, mas eu acho que o PT vai partir também para uma campanha negativa, com o objetivo de desestabilizar a campanha de Flávio Bolsonaro. Não é uma surpresa para ninguém que o PT preferia disputar essa eleição com Flávio Bolsonaro do que com o governador Tarcísio de Freitas. Porque eles sabem que Flávio Bolsonaro tem um posicionamento muito mais fácil de ser atacado e uma imagem muito mais fácil de ser atacada do que a imagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que poderia fazer alianças mais ao centro. Então eu acho que não é nem a questão de você reposicionar a campanha do
presidente Lula, mas é o fato de você começar a trabalhar uma campanha negativa para o outro lado. E aí nós vamos ver aquilo que deve ser uma tendência dessa eleição, que é um ataque violento de lado a lado. Nós vamos ver ataques abaixo da linha da cintura, tanto do lado da direita em direção ao PT e do PT em relação à direita. Nós vimos do que o PT é capaz quando ele conseguia dar a campanha. Bom, perdemos o contato do Márcio, a gente vai tentar restabelecer. E ele estava nos dizendo aqui sobre como o PT queria, de fato, que Flávio Bolsonaro fosse o candidato da oposição, por ser um candidato, né, em tese, mais fácil de concorrer, um candidato mais fácil de se bater do que o governador Tarcísio de Freitas. Foi batido o martelo, o governador Tarcísio de Freitas vai participar aí concorrer à reeleição no estado de São Paulo e agora o fato é que o concorrente, o oponente principal aí do presidente Lula é Flávio Bolsonaro, que abriu essa polarização enorme e os dois nomes que têm também o maior índice de rejeição aí entre os eleitores. Como eu disse, 48% de rejeição do presidente Lula e 46% de rejeição de Flávio Bolsonaro, que não muda muito das eleições passadas, que também foram trabalhadas aí na base da rejeição. A gente... Conseguimos o Márcio, pessoal? Bom, então deixa eu conversar com o Felipe, aproveitar e dar logo o meu bom dia a ele. Felipe Monteiro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Contexto Metrópolis, abrindo nossa semana, falando mais uma vez de pesquisa eleitoral. E temos aí mais ou menos o mesmo cenário das últimas pesquisas eleitorais, mas que mostram um desenvolvimento, uma tendência, uma crescente de Flávio Bolsonaro e que continua mostrando uma estagnação do presidente Lula. A rejeição também continua a mesma, já havíamos falado sobre isso, e que mostra que o presidente Lula vai precisar se movimentar. Alguns pontos negativos das últimas semanas ou meses do governo do presidente Lula podem ter atingido a imagem do governo federal neste momento. Assim como eu disse, a questão do endividamento da população, que chegou aí a 80%, cresceu em comparação ao ano passado. As pessoas estão sentindo, sim, no seu bolso. Tem a questão da escala 6x1, que está sendo discutida e acaba fervilhando isso na cabeça das pessoas. Cria-se uma expectativa, né? E, no fim das contas, não chega-se a nenhuma conclusão. A questão da isenção do imposto de renda para quem paga até R$5.000, para quem é isento até R$5.000, também não causou um grande burburinho. Então, não tem grandes planos, grandes projetos do governo Lula, além da PEC da segurança, que também não causou nenhuma espécie de fervor no momento na população brasileira. Quem sabe na campanha eleitoral isso possa mudar? Então, acredito que nos últimos tempos a questão do endividamento e da economia ruim, porque apesar de publicizarem de que a economia está, sim, boa e uma das melhores dos últimos tempos, na prática, não é isso que a gente está vendo. Bom dia, Neila, bom dia aos nossos telespectadores. Notícia ruim no Planalto, né? Você vê o Flávio Bolsonaro crescendo, né, acima da margem de erro, né, que é de 2%, se não estou enganado, e você vê o Lula estagnado nessa última pesquisa do Datafolha. E, Neila, muitas coisas explicam, na minha opinião, essa estagnação do Lula. Como você bem colocou aqui, claro que o inadimplemento das famílias no Brasil, né, o endividamento da família do Brasil, que sempre foi um problema, né? Eu lembro que, por exemplo, nas eleições de 2022, né, o candidato Ciro Gomes chegou a colocar projeto, né, para tirar o nome das famílias e das pessoas do Serasa, e quando o governo Lula assumiu, né, em 2023, eles fizeram aquele programa Desenrola, que, pelo visto, surtiu o efeito esperado na economia, já que esse ano de 2026, o nível de endividamento das famílias e de inadimplemento aumentaram significativamente, né? Então, isso me ajuda a explicar, de certa forma, por que, apesar da economia, né, os números estarem bons, né, o desemprego ter diminuído, né, se eu não me engano, é a maior taxa de emprego desde 10 anos atrás. Você vê, por exemplo, que está tendo um crescimento econômico acima da média dos países da América Latina. Você vê que a inflação está em níveis também mais baixos, perto da meta
da inflação, mas para a família, por exemplo, que no dia a dia vai para o supermercado, usa o transporte para se locomover e ver o preço da gasolina aumentar significativamente, para essa família, a melhora da economia não surte um efeito real, né? Eu lembro, por exemplo, da economista Maria Tereza Tavares, né, que fala uma frase muito bonita, né, falando que a população não come PIB, né? Então, por mais que o PIB aumente, né, por mais que você tenha crescimento do PIB, se o crescimento do PIB não corresponder à melhoria da sociedade em geral, para a população pouco importa ter um número fictício, um número de crescimento lá, sem nenhuma repercussão na sua renda, né? E outro fator, Neila, que na minha opinião mostra claramente que o Lula tem um problema no seu processo de reeleição, é exatamente as informações de corrupção, né, que aconteceu recentemente. A gente viu, por exemplo, o problema do INSS, o escândalo do INSS, a gente viu a questão do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Por mais que, logicamente, esses escândalos não tenham iniciado no governo Lula, né, tenham iniciado nos governos anteriores, para a população média, ela vê essa informação, essas notícias, e não dá para não vincular, né, o governo nessa questão toda, né? Até porque essa grande crise, esse grande escândalo do INSS e do Banco Master é um escândalo do funcionamento do próprio sistema. E não dá para você descurar o Lula, o PT e quem está no governo como parte do próprio sistema. Então, para a população é muito difícil, né? A população média, né, claro, é muito difícil você descolar o que está acontecendo no Brasil atualmente sem colocar a culpa no governo. Então, o governo vai ter que ter um programa, né, de comunicação muito forte, muito efetivo, né, durante esse período pré-eleitoral, para mostrar que a corrupção não é o problema do governo em si, porque para a população isso pode ser problema do governo. Então, isso explica, na minha opinião, claramente o porquê que o Lula está estagnado, porquê que o Flávio Bolsonaro, apesar de ser um político também do sistema, né, já que está aí há muitos anos, né, mas é considerado como uma pessoa que luta contra o sistema, que foi inclusive a notícia, né, e foi inclusive como que o Bolsonaro se vendeu para a população em geral nos últimos anos. Por que que o Bolsonaro está tendo um leve crescimento e o Lula está tendo uma estagnação? Porque pode ser visto também como uma luta do sistema contra o antissistema. Então, vários pontos específicos, Neila, do endividamento, do inadimplemento, das corrupções, mostram e podem explicar por que o Planalto está em uma situação muito complicada nesse período pré-eleitoral. Vou voltar com o Márcio. Márcio, estamos falando aqui principalmente essa questão do endividamento, que foi o último índice que acabou saindo, assim, digamos que seja prejudicial para a imagem do presidente Lula depois dos escândalos aí mesmo do INSS e do Banco Master. Essa questão do endividamento, isso pode ser prejudicial ou o presidente Lula, na sua campanha, pode fazer um revés a partir desse programa, esse novo desenrola, e levar isso de uma forma que possa ainda melhorar os seus números numa próxima pesquisa eleitoral? Neila, eu acho muito difícil, porque a economia brasileira ela está numa situação muito complicada, né? Apesar do governo divulgar números que parecem ser excelentes, isso não se traduz na vida cotidiana do cidadão brasileiro, né? Aquela história de o brasileiro poder comer picanha e tomar cerveja, ele não viu isso se concretizar diante do governo Lula, né? Ele também viu um crescimento do endividamento muito grande e também a falta de renda das pessoas, especialmente que a gente vê em função das apostas, que tem crescido como um câncer no seio da renda das famílias. Então, são coisas que o governo não conseguiu atacar até o momento. O endividamento do país é muito grande. A gente vê o país claramente com um problema fiscal enorme e também com uma crise externa que pode afetar o governo de forma muito negativa. A crise que a gente tem no Oriente Médio, que faz elevar o valor do barril de petróleo, ele também é sentido nas contas públicas brasileiras, ele também é sentido no valor, na inflação
e no valor dos combustíveis, claro, mas uma inflação de um modo geral, porque afinal de contas o petróleo ele não afeta somente os combustíveis, ele afeta toda uma cadeia de produção que aonde o Brasil está inserido. Então, na verdade, a economia é o calcanhar de Aquiles desse governo. Existe, claro, o problema também da corrupção, mas a economia é onde o brasileiro sente no seu cotidiano. Ele não sente, ele não consegue enxergar a corrupção claramente no seu dia a dia. Isso é mais uma questão de indignação. E claro que a corrupção retira a renda e tal, mas o brasileiro ele não consegue fazer essa correlação direta. Ele faz uma correlação muito mais direta em relação à economia. Então, eu tenho certeza de que esses são fatores que podem fazer diferença e desgastar os números do presidente Lula na sua campanha à reeleição. Falando em desgaste dos números, a pesquisa também mostra um desgaste na aceitação do presidente Lula. E também mostra uma rejeição, né? Eu já falei aqui que a rejeição do presidente Lula é de 48% e a do senador Flávio Bolsonaro é de 46%. Levando em consideração essa questão da rejeição, e já que temos um paredão de rejeição aqui de Lula e de Flávio Bolsonaro, e aqui embaixo, abaixo de 20%, nós temos a rejeição dos demais candidatos, 20%, 17%. Aqui a gente tem Zema, tem Caiado, tem o Renan do Missão. Por que esses dois candidatos com rejeição tão alta também são os candidatos com a maior probabilidade de vencer a eleição? Olha, eu acredito claramente que os candidatos, aqueles que estão mais expostos, são aqueles que também atraem mais rejeição. Lula, por ser o presidente, ele vai atrair maior rejeição, porque ele também tem os maiores números nas pesquisas. No momento, se a gente tiver um terceiro candidato que também comece a ascender nas pesquisas, vamos ao exemplo do Ronaldo Caiado. Se ele começar a ascender nas pesquisas, o seu nível de rejeição também vai aumentar. É muito difícil você ter um candidato na faixa dos 46% a 48% com 15% de rejeição. Isso não existe. Ele vai ter um crescimento de rejeição proporcionalmente também ao conhecimento e também ao seu grau de intenção de voto. Então, eles crescem em conjunto. Então, claramente, como a gente está vivendo um cenário polarizado, os 45% de votos, 46%, 47% de Flávio Bolsonaro também rejeitam Lula, e vice-versa. Então, na verdade, o que a gente tem aí é aquilo que um tem de intenção de voto de um lado é o que o outro tem de rejeição do outro lado. Isso funciona para um lado tanto quanto para o outro. E isso não quer dizer que a rejeição ela somente cresça, a rejeição pode diminuir também. Isso é uma coisa que poucos analistas falam. Você tem 48% de rejeição, por exemplo, essa rejeição ela pode diminuir para 41, 40, 38, 37, dependendo de como for trabalhada a imagem do candidato ao longo da campanha. Então, tanto a rejeição de Flávio quanto a rejeição de Lula podem vir a ser trabalhadas. E eu lembro também outros dois fatos importantes que estão fugindo bastante do radar da população. A possibilidade de Flávio Bolsonaro lá na frente, depois de sofrer vários ataques, não ser um candidato viável e a sua candidatura ter que ser trocada. E também, de outro lado, se o Lula ver que ele está diante de uma derrota iminente, que ele também não seja o candidato. E aí ele pode abrir caminho tanto para Geraldo Alckmin, que é o seu vice, quanto para Fernando Haddad, que era o seu ministro da Fazenda. E isso ainda pode acontecer, não estou dizendo que é provável, mas é possível e nós precisamos ter isso sempre nas nossas planilhas. Então, esta possibilidade de troca de candidato, quanto de um lado quanto de outro, e a gente vê que são candidatos com alta rejeição, ela precisa estar na mesa das análises, elas também precisam ser precificadas pelo mercado. Felipe, deixa eu colocar você na conversa. Pergunta ou uma questão para ser debatida aí com o Márcio, por favor. Márcio, bom dia.
Mas quando você pega, por exemplo, né, os números, né, frios, né, das pesquisas, né, e das últimas eleições, você vê que a polarização, né, apesar de ser evidente, ela é um pouco fictícia, né? Porque, por exemplo, um pouquinho mais de um terço votou no Lula, um pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro na última eleição, né? E um terço se abstiveram ou votaram nulo e branco, né? Ou seja, dois terços não querem o Lula e dois terços não querem Bolsonaro, né? Essa é a análise que dá para se fazer, né? Então, por que, por exemplo, né, pegando a carona na pergunta da Neila, por que, por exemplo, que esses candidatos da terceira via, né, ou fora da polarização, como é o Caiado, como o Zema, como outros candidatos, não conseguem, por exemplo, furar a bolha da polarização? Por que você acha que falta, por exemplo, para repercutir e acabar com a polarização? Ou você acha que o Brasil está querendo polarização mesmo? O que eu realmente duvido, viu? Acho que o pessoal está cansado da tal polarização, que é um problema muito grande na sociedade brasileira. Felipe, isso é muito, muito bem colocado, e esse é o grande problema da sociedade brasileira já há algum tempo, já há algumas eleições, é a questão da polarização, porque nós não discutimos propostas numa campanha presidencial, nós estamos simplesmente discutindo a rejeição ao outro lado. Quem vota em Lula rejeita Bolsonaro, não é porque prefira Lula. Claro, existe um percentual ali que prefere Lula, mas aquele percentual que leva Lula à vitória em 2022 é o percentual que rejeita Bolsonaro. E, da mesma forma, a posição inversa. As pessoas que procuram votar em Flávio Bolsonaro, elas são principalmente pessoas que rejeitam Lula. Então, eu acredito que exista, sim, um espaço para uma terceira via, mas ela precisa ser muito bem construída. E ela precisa ser viável. Esse que é o grande problema, porque o eleitorado hoje, bolsonarista, ele está na faixa de 22%. É o que a gente calcula pelo que a gente vê nas pesquisas. Então, a gente tem aí um percentual do eleitorado de 23% a 24%, até 25%, que é um eleitorado de direita não bolsonarista. E esse eleitorado ele estaria pronto para desembarcar da candidatura de Flávio Bolsonaro e embarcar em uma outra candidatura. Flávio Bolsonaro corre esse risco? Ele corre esse risco. Ele herdou, nesse primeiro momento, os votos de Bolsonaro. Agora, dependendo de como a campanha for desenhada, e a gente já viu várias campanhas no Brasil onde esse tipo de fenômeno pode vir a acontecer, a gente pode ver a desidratação de um desses candidatos. A gente pode ver uma desidratação de Flávio Bolsonaro na medida que ele for atacado pelo PT. E se ele for atacado com muita força, talvez a candidatura de Caiado ganhe espaço e ganhe tração. Da mesma forma, a posição de Romeu Zema, que se coloca como um provável vice muito cogitado e desejado por Flávio ou por Caiado. Flávio, se for com o Zema como candidato a vice, ele tem um impulso muito importante na sua campanha porque ele consolida Minas Gerais. Da mesma forma, é aquilo que Caiado está querendo. Agora, se Flávio Bolsonaro optar por um outro nome, ele coloca a sua candidatura ainda mais vulnerável. E a gente pode estar diante aí de uma provável desidratação da sua candidatura ao longo do tempo. Candidatos que sobem muito rápido nas pesquisas, eles também podem cair muito rapidamente nas pesquisas. O que eu quero dizer é que esse voto ele está na direita, ele não é necessariamente um voto de Flávio Bolsonaro. Hoje, ele concentra a soma dos dois, mas não é impossível que essa bolha seja furada e você tenha um deslocamento do candidato da esquerda numa vitória de primeiro turno e dois disputem ali voto a passagem para o segundo turno, como nós tivemos na eleição de 2014, quando Aécio Neves e Marina Silva chegaram praticamente empatados no primeiro turno e ninguém sabia quem passaria para o segundo turno. Então a gente ainda pode ver esse tipo de coisa acontecer, mas tudo depende de como vai se desenvolver a campanha. Uma campanha cheia de fatos imprevisíveis, como a facada de Bolsonaro em 2018, e a gente precisa entender como
essa campanha vai acontecer, como vai ser essa dinâmica que vai acontecer ao longo desse ano. Então, muita coisa pode acontecer e esse cenário pode vir a mudar, sim. Para nós encerrarmos, o presidente Lula se mostrava como o candidato ideal, aliás, o único candidato à presidência da República pela esquerda e pelo PT. Nos últimos dias, a gente ouviu um burburinho e ele também falou aí na entrevista que ele concedeu ao ICL sobre ainda não ter certeza, 100% de certeza, de que seria o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Aliados do presidente Lula vieram a público dizendo que não existe outra opção, que o candidato de fato é o presidente Lula, mas isso acabou mexendo um pouco aí com o cenário político, abrindo um pouco os olhos, deixando as pessoas um pouco receosas. Isso também pode ter atrapalhado um pouco essa questão da popularidade do presidente Lula ou o receio das pessoas de manterem o voto nele? Olha, Neila, eu não acredito que essa declaração tenha uma influência já nessa pesquisa, né? Acredito que possa vir a ter, talvez, alguma influência em pesquisas futuras. A gente precisa ver como isso vai acontecer, como isso vai sedimentar nessa semana. Essas declarações e os acontecimentos, eles precisam de uma fase de maturação para aparecer nas pesquisas. Então, a gente sempre olha um espectro mais ou menos de 1, 2 semanas para ver como isso chega e decanta dentro dos grupos, dentro do eleitorado. Então, acredito que a gente vai ver, talvez, reflexo dessas declarações do presidente Lula nessa e na próxima semana. E nas próximas pesquisas, a gente consiga precificar isso muito bem. Agora, fato é, Lula não deve entrar numa campanha para perder. Ele não vai querer encerrar a sua trajetória política com esse último mandato, provavelmente, que ele disputaria, com uma perda. Então, se ele vê que a situação está muito desfavorável a ele, existe sim a possibilidade de uma porta de saída dele para essa campanha e ele encerrar o seu terceiro mandato e sair da vida pública. Ele tem toda a justificativa para isso, ele tem a idade, ele pode usar a justificativa de um problema de saúde, ele pode usar qualquer uma dessas justificativas que lhe cairiam muito bem. Agora, o que não lhe cairia bem é uma derrota e sair da vida pública com uma derrota. Lula não admitiria isso. Portanto, se ele vê que existe uma chance real dele perder, ele pode vir a desistir dessa candidatura, sim. E ele já deixou isso muito claro nessa entrevista ao ICL. Ele, quando dá essa entrevista, ele está sinalizando, ele está deixando muito claro, ele é um político muito hábil, que está aí no cenário há bastante tempo. Ele sabe que uma declaração dessa tem um peso político enorme. E, na minha opinião, ele está asfaltando a sua estrada de saída caso ela seja necessária, caso ele veja que ele realmente está ali com a sua reeleição a perigo. Isso, né? Não vamos estragar uma biografia. Márcio, te agradeço muito, viu? Obrigada pela análise aqui conosco. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Contexto. Excelente semana para você. Obrigado, Neila, Felipe. É uma satisfação e uma honra poder conversar com vocês na manhã de hoje.